Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Gilmar Marcel e hoje nós vamos trazer mais um desenho de Chainsaw Man, dessa vez a Makima. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. É isso aí galera, bem-vindos aqui, nós estamos na primeira parte, tá? Que eu vou ensinar pra vocês certinho, detalhadamente como fazer esse desenho. E galera, duas coisas, esse desenho eu peguei de um fanart, tá? E eu peguei imagens do anime pra poder criar ele, beleza? Então aqui é uma referência que eu criei, certo? Através de duas referências que eu peguei na internet. Então teve alguns momentos no vídeo que eu precisei ajustar algumas coisas ou outra, beleza? Para que o desenho ficasse bem legal como você tá vendo aqui. Então, velho, deu muito trabalho, você já sabe, né? Merece o gostei nesse vídeo logo de cara, hein? Se você é novo, tá chegando aqui agora, não conhece ainda como funciona, essa é a primeira parte e a segunda parte que eu ensino a colorir vai estar no primeiro comentário fixado. Você pode ir lá nos comentários que você vai ver certinho sobre a coloração também com todas as dicas, tá? E sem muitas delongas, vamos logo lá para o nosso tutorial. Bom, então vamos lá pessoal, fazendo o seguinte, ó, vamos começar com um círculo aqui na parte de cima da folha, beleza? Esse círculo não vai ser tão pequeno, porém não vai ser tão grande, tá? Então não exagera. Claro que eu vou passar a medida para vocês aqui, né, para não ficar perdido aí na hora de fazer o círculo, tá? E aí vai pegar um tamanho legal. Lembrando que eu estou usando uma folha no tamanho A5, se você fizer no A4 é só fazer pelo dobro do tamanho que eu estou fazendo aqui e seu desenho vai dar tranquilo, beleza? Bom, vamos lá. O círculo aqui que eu tenho, cara, ele gera cerca de 5 centímetros, beleza? Ó, pega certinho nos 5 centímetros. Você demarca 5 centímetros e faz um círculo por ele, tá? Agora aqui é o seguinte, eu vou fazer duas linhas aqui em horizontal, só que elas vão estar inclinadas para cima, certo? E vão estar curvadas também, certo? Aí eu vou fazer a segunda aqui. Essas linhas aqui, galera, elas vão representar onde eu vou desenhar os olhos da Makima, que inclusive eu já vou começar a fazer, mas antes vamos definir onde será o centro do rosto dela, né? Como ela vai estar semi-perfil, eu vou desenhar nesse canto aqui, tá? Para fazer isso eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um pouquinho mais leve, certo? Vocês ainda vão conseguir enxergar, tá? Mas para mim vai ser melhor para poder colocar os detalhes e não ficar tão riscado, tão cheio de traços assim. Bom, vamos começar com o olho desse lado aqui. Esse traço que eu fiz aqui, ó, esse tracinho central, vai até acender um pouquinho mais. Ele representa onde vai ser o traço do nariz dela, tá? Então antes da gente fazer o olho, vamos fazer o traço do nariz dela. Então eu vou começar aqui um tracinho de cima, bem de leve. Eu vou deixar, ó, vou deixar um espaço aqui, tá? E um pouco abaixo eu vou meio que continuar esse traço, ó, como se eu estivesse continuando ele mesmo, tá? Então vou descer um pouquinho ele e fazer a curvinha aqui do final do nariz, beleza? Pronto, aqui temos o tracinho do nariz da Makima, tá? Aqui agora eu vou fazer apenas um tracinho de narina e tá tranquilo. Beleza. Por enquanto você pode deixar assim, certo? Deixa só um pouquinho arredondado aqui que já fica legal. O olho dela é o seguinte, galera. Essa parte da íris dela, ó, na verdade os cílios dela em cima, eles são bem escuros, eles são bem fortes, tá? E eles são bem representativos nesse final também pontiagudo, beleza? Então eu vou fazer assim, ó, tipo uma curvinha aqui no final. E eu vou deixar sempre forte, eu vou até acender um pouco mais esse traço aqui para vocês conseguirem ver certinho. Esse primeiro a gente vai trabalhar de uma forma bem curvada mesmo, porque ele tá ali no canto, tá? Aqui na parte de baixo a gente vai trabalhar um leve traço agora, tá? A gente não vai fazer muita coisa, não vai fazer um traço grosso. Aqui é apenas um leve traço até subir esse finalzinho, vai ficar assim arredondado, certo? Pegando pelo traço do anime, você dá um espaçamento, tá vendo o tracinho que você fez aqui, né? Você dá um espaçamento e coloca alguns cílios aqui, ó, por fora, tá? Porque o anime é o que eu tô usando de referência para poder fazer esse desenho, certo? Então já fiz os tracinhos, tá legal. O olho dela, a íris, é simples de fazer também, é uma íris, a gente vai fazer pegando na parte de cima do olho, tá? Os cantos dela aqui vai ser bem escuros, tá? E ela vai estar meio que olhando pra gente, né? Então vou fazer a bolinha preta aqui da íris, tá? No caso que é a pupila. E aqui agora eu vou fazer aqueles tracinhos, né? Que parecem muito um Rinnegan, o olho dela, né, cara? Como se fosse uma mistura de Rinnegan com olho amarelo. Enfim, a gente vai deixar nesse estilo aqui. Já vai ficar bacana, tá? Vamos fazer agora aqui um traço de pálpebra e tá massa. Pronto, essa parte do olho foi legal. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um espaçamento bem bacana. Tá vendo essa parte da narina, ó?
vou dar outro espaçamento aqui bem bacana para a gente começar a desenhar o outro olho, tá? Então, tendo esse espaçamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar essa parte de baixo, ó, que vai ser assim mais ou menos curvada assim para frente mesmo. Lembrando que vai ser grosso essa parte dos cílios de cima, né? Aqui na parte de trás, eu vou fazer o seguinte, eu vou arredondar um pouquinho mais agora, ó. Levantando um pouco o traço, tá? Deixando o traço mais grosso. E no finalzinho você pode fazer aquela curvinha, né? Bem leve, para deixar bem legal. Beleza, fez isso aqui, cara, tá tranquilo. Aqui na parte de baixo a gente vai demarcar também a parte do traço, né? Da linha de pálpebra dela também, embaixo. E também iremos fazer os cílios, tá? Do mesmo jeito que fizemos. Vamos dar um leve espaçamento e colocar alguns detalhes de cílios por essas partes aqui, ó, certo? Assim seu desenho vai ficar bem bacana, tá? E depois aqui na line art a gente vai ajeitar algumas coisinhas, né? Alguns detalhezinhos e aí já vai ficar legal. Beleza, bom, pra mim já tá bom esse destaque aqui do desenho, tá? Agora aqui o outro olho dela a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente. Vamos começar aqui pelo centro mesmo, tá? E vamos pegar aqui nesse final, ó. Esse outro a gente vai conseguir enxergar ele todinho. E claro, essas bordas dele aqui vão ser escurecidas, o centro bem escurecidozinho também, e fazer duas linhas aqui ao redor, né? Mais duas bolinhas ao redor para representar o olho dela, tá? Pronto. Aí você vai ajustando aí da maneira que der para ajustar, beleza? Pronto, fez isso, linha de pálpebra aqui, ó, só um tracinho essa parte de cima da pálpebra dela, tá bacana? E claro, ela tem mais alguns traços de cílios, aí eu vou colocar voltados para frente aqui, ó, nessa parte de cima, né? Aí já fica legal. Vou colocar aqui mais 3 voltados para frente também, né? E beleza. Pronto, essa parte tá bacana. Aqui no caso, só o traço do nariz eu vou dar uma ajustada. Eu vou mexer um pouquinho, vou deixar ele dobrado, né? Um pouquinho dobrado, já fica legal. Mas veja que foi só um pouquinho mesmo. Antes da gente fazer qualquer coisa, vamos continuar o nosso desenho, já fechando aqui também a base do rosto dela. Então vou meio que fazer o esboço de como será o rosto da Makima, tá? Vou puxar aqui, ó. Lembrando que esse traço aqui ele é super importante, porque ele é o centro, né, do rosto, então ele vai levar até o queixo também, tá? Então o queixo dela vai ficar aqui embaixo também, ó, tá? Então a gente vai gerar a curva do rosto, essa bolinha aqui, essa parte bem curvada que eu fiz. E aqui é o queixo. Chegou no queixo, já é a divisa do rosto, né? Então aqui a gente já vai fazer outra etapa, certo? Olha uma técnica bacana para você fazer o rosto também de uma forma bem legal. É você imaginar que, tipo, depois do olho aqui, ó, depois do traço do olho, tudo que vem é bochecha dela, né? E ainda tem o espaçamento para ir para a orelha, tá? Que já vai ser, no caso, aqui atrás a orelha dela, ó. E aí eu vou deixar bem arredondado aqui, no caso, porque a orelha, ela vai de cima da ponta do olho, tá, ó, até esse traço do nariz, certo? Então eu vou demarcar esses dois traços, tá? É claro que a orelha dela não é gigante, né? Então a gente vai fazer uma demarcaçãozinha justa para o desenho, tá? E depois finaliza. Só vai descendo assim, ó, finalizando o seu desenho, beleza? Pronto. Vai ficar mais ou menos nesse estilo aqui a base do rosto dela. Só que vai ter um dedo aqui na frente e a gente vai trabalhar isso depois, tá? Antes disso, você já pode fechar essa base da orelha, colocando as curvas aqui, ó, pra gente poder trabalhar o cabelo também, a franja dela no caso, né? Beleza, curvou, colocar os detalhes de dentro que não são difíceis de fazer, né? A gente vai desenhando alguns detalhezinhos por dentro, ó, super simples de fazer também. E beleza. Bom, essa parte tá legal, né? Eu já tô achando o desenho já tá ficando legal. Podemos fazer a boca, vamos dar um espaçamento do nariz, né, para baixo, e vamos fazer a boca dela, ó. A boca dela ela vai estar com um sorrisinho de leve, tá? Então você vai fazer essa ondinha aqui pelo meio primeiro, certo? Bom, beleza. E aí, cara, você vai fazer o seguinte, ó, você vai dar um espaçamentozinho aqui, tá? Aqui, ao invés de você fechar o lábio dela completo, você dá um espaço, deixa ali abertinho e fecha somente esse final aqui. Veja que já vai dar um destaque bacana para o desenho da boca. Aí na hora da coloração, quando você for fazer a coloração, tá? Aí é só você ajustar essa parte aqui deixando branco, né? Aí vai ficar o sorrisinho completo dela, beleza? Bom,
Aqui tem a sobrancelha dela, que você já pode dar um espaçamento bem acima também, ó, e fazer o traço da sobrancelha, tá? Lembrando que vai ter mechas por cima, então não é tão importante esse traço da sobrancelha agora, mas eu vou fazer, certo? Vamos fazer aqui, vamos fechar. A sobrancelha dela é bem em cima mesmo, beleza? Bom, agora aqui nós podemos fazer as mechas dela, né? Não vamos fazer já exatamente o cabelo dela, tá? E sim algumas mechas para a gente já poder fechar essa parte do desenho e poder avançar para outras partes, beleza? Porque o cabelo a gente faz aí por último, porque depois vai ter uns destaques que vai pegando por cima, né? Então, para fazer essas mechas dela aqui, eu vou fazendo, ó, até mais ou menos a base do olho, né? Ó, sempre curvando assim, ó. Quando eu chego na base do olho, eu sei que já é o final da mecha e eu vou fazendo essas mechas aqui. Lembrando que ela tem uma grande mecha aqui que vai pegar, vai passar por essa base do olho, tá? Então eu vou fazer, já vou fazer logo aqui para vocês, para não ficar difícil de mexer depois, beleza? Aí essa mecha ela vai pegar e ela vai descendo assim, ó, certo? Pronto. Aqui a gente vai trabalhar depois essa parte, tá? Aqui nós não precisamos trabalhar a mecha agora porque somente essa franjinha da frente mesmo a gente já vai colocando os detalhes aqui. Lembrando que eu estou tentando deixar parecido com o do anime, tá? Embora eu estou usando uma referência de fanart aqui para fazer esse desenho para vocês, certo? Mas vai ficar legal. Bom, chegou aqui, ó, essa partezinha, faz a franjinha assim para frente, ó, e já era, tá? Agora aqui é só você acrescentar o restante de outras mechas, né? Vou acrescentar aqui no caso mais uma para esse lado e vou mudar a direção, ó. Vou modificar, né, um pouquinho a direção dessas outras duas mechas aqui. Já tá legal. Beleza, olha que vai ficar muito bacana esse desenho, né? Agora, antes da gente fazer o restante do cabelo, né, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o esboço dela completo, tá? Então vamos desenhar o manequim dela, certo? Que é uma coisa que eu ensino muito no meu curso online, meu treinamento online. Se você quiser se tornar meu aluno, clica no primeiro link da descrição, meu curso online, ele ensina essas técnicas e muito mais, tá? Lá você vai aprender tudo que eu sei sobre desenhos e sempre estou atualizando de graça, beleza? Então é hora de você se tornar aluno, hein, cara? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou meio que imaginar aqui, eu vou bolar, né, mais ou menos como seria a base do pescoço dela, mas antes de continuar, eu sei que um dedo dela aqui, ó, que no caso é o polegar, vai estar pegando essa parte do rosto dela aqui, ó, quase encostando na orelha, tá? Então eu vou meio que desenhar o polegar aqui. Claro que o polegar vai estar em perspectiva, né, porque a mão dela vai estar grande, tá? A mão vai estar em perspectiva, certo? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar uma forma geométrica que vai simbolizar a mão dela, tá? Então você pode seguir nesse estilo que eu tô fazendo, pode ir riscando assim mesmo, depois a gente vai tirando, ó, essas partes que não precisa mais, tá? Então aqui digamos que é o polegar dela, né? Então vamos começar a colocar outros detalhes aqui. Eu vou descer aqui agora essa forma geométrica que vai simbolizar, né? Vai ser meio quadrado mesmo para simbolizar o restante da mão, que a mão dela vai estar bem assim na frente, né? Apontando pra gente, tá? Então eu vou deixar nesse estilo assim, beleza? Vai ficar esquisito mesmo de início, mas faz desse jeito que eu tenho certeza que você vai fazer certinho, tá? A parte de trás aqui, ó, quando a gente desce o traço do pescoço desce de cada orelha mesmo, tá? Aí você vai descendo o traço do pescoço. Vamos fazer a parte do ombro aqui agora, ó, que é um pouco arredondado, certo? Essa base aqui é o ombro ligado com o braço, tá? Que tá em perspectiva também. Essa base aqui, ó, já tá legal também, tá? E aqui nós podemos descer a base das costas dela, certo? E a parte do peito aqui na frente também. Para fazer o peito da personagem, galera, é o seguinte. Tem gente que desenha peito de personagem feminino assim em cima, tá? Não é em cima, cara. A gente desce um pouco mais, ó. Vai descer mais ou menos na metade da mão aqui. Quando você desce na metade da mão, você já faz a curva final, ó, tá? Que aí já vai ficando legal, já vai ficando com uma perspectiva boa, né? Um tamanho bom para o personagem, beleza? Então tem que ter essa noção aí dos desenhos, certo? Bom, beleza, fizemos isso aqui, agora vamos para a parte mais difícil, que é desenhar a mão, tá? Para fazer a mão eu vou fazer o mesmo jeito, ó. Eu vou deixar um pouquinho claro com essa borracha limpa tipos, tá? Vou deixar essa parte do esboço aqui total, né? Tudo claro, certo? Como é pouca coisa, já tá rápido de fazer, né? Bom,
o polegar a gente já tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar os detalhes do dedo polegar, tá? Vamos fechar aqui, vamos deixar bonitão. Como eu já fiz um formato muito parecido, né, com o polegar dela, a gente já pode ir fechando aqui, né, tranquilo. Vai ficar de boa, tá? Pontiagudo aqui em cima e tem um detalhezinho de unha aqui, ó, tá? Só um detalhezinho do finalzinho, né, a pontinha da unha dela aqui. Agora aqui, ó, nós temos essa forma geométrica, né? Quando temos essa forma geométrica, vamos fazer o seguinte, vamos descer os detalhes aqui agora, tá? Aqui a gente vai descer um detalhe de curva da palma, tá? Ó, você só faz isso aqui, só esses tracinhos nele, não desce tanto, tá? E vamos descer essa base aqui que vai levar até o dedo indicador dela. Então aqui na frente, digamos que é aquele primeiro ossinho, esses ossinhos que a gente tem aqui, ó, certo? Então vamos lá. Fizemos esse ossinho, vamos fazer o dedo dela aqui agora voltado assim para frente, como se ele estivesse apontando para o nosso lado. Só que claro, não exatamente na nossa direção, mas um pouquinho voltado assim para baixo, tá? Então eu vou fazer essa divisa aqui, né, que o dedo ele vai se dividindo, certo? E vou fazer a ponta dele aqui, ó, tá? Beleza, fiz a ponta do dedo, tranquilo. E agora eu vou voltando, né? E vou abrir um pouco mais o espaço aqui nesse final para dar uma impressão legal no desenho, tá? O finalzinho aqui dela tem a unha também, vamos desenhar uma unha, né? Pontiaguda, bonita, uma unha toda feitinha, né? Ok, toda manicure. E aqui agora a gente vai fazer os dedos fechados, tá? Então, o segundo bloquinho aqui, né? Ó, segundo ossinho, tá? Que no caso é os nervos, né? Eu vou fechar aqui agora. Essa parte aqui, né, ó, como eu falei, esse dedo ele já vai estar fechado, tá? Então vou fazer as curvas finais aqui, ó, para representar. Depois que a gente fizer esse primeiro fechado, os outros vão ficar bem mais fáceis pra gente, tá? Então vamos lá. Vamos fechar esse primeiro, curvando ela ali no final. Beleza, vou fazer a última curvinha lá no final mesmo, ó. Tá tudo em perspectiva aqui, tá? Fez essa curvinha, cara, aqui agora é mais fácil também, ó. Vou pegar o restante da palma aqui dela e já posso fechar, tá? Beleza. Eu só vou deixar um pouquinho mais largo, tá? O dedo, porque eu percebi que tá muito fininho, né, velho? Vou deixar um pouquinho mais largo aqui e vou deixar esse de cima também um pouco mais largo, tá? Pronto. Já ajeitei aqui essa base dos dedos, tá legal? Agora aqui o outro, como eu falei, como a gente desenhou primeiro, ó, você vai pegar mais ou menos esses traços aqui e vai representando nesses outros dois de baixo, né? Pra gente poder finalizar, tá? Então vou deixar aqui, ó, tentar deixar na mesma largura. E claro, o último é o dedo mindinho, então ele se torna um pouquinho menor, né? Então vou fazer ele menor aqui também, certo? E aqui, ó, no final a gente faz os ossinhos finais para poder fechar a base da mão e tá legal. Tá bacana, né? Bom, essa é a base da mão que a gente precisa fazer aqui, tá? Vai estar apontando pra gente, né? Tá tudo legal aí. Aí você vai vendo, cara, se você precisa ajustar, tá? Essa coisa você precisa ter uma noção também, né? Na hora que você tá desenhando, você precisa começar a ter uma noção de coisas que você vai precisar ir melhorando no seu desenho também, certo? Mas pra mim aqui tá legal. Beleza, a roupa dela é o seguinte, galera. Na verdade, antes de fazer, né, a roupa dela, vamos fazer a franja dela. Vamos finalizar essa base da franja dela aqui, certo? Então vou fechar aqui, ó, essa parte de baixo, que ela tem essa franja descida, né? Beleza, aqui tá legal. Lembrando que essa franja aqui, ela vai curvar bem assim pra frente, ela vai passar um pouquinho também dessa base do rosto. Então pra mim já tá bacana nessa altura aqui, ó. Beleza? Aqui tem a outra franja dela também, né? Na verdade é uma mecha, né? Franja não, franja que fica em cima da testa. Aqui tem a mecha dela, né? Aí ela vai ter essa outra mecha aqui também. Essa eu vou fazer curvando assim pra dentro, né? Voltando pra dentro, porque vai ficar legal também, vai ficar bacana, tá? Voltei. Vou fazer tipo uma mechinha separada aqui também para ficar mais legal ainda no desenho, sempre colocando um detalhe a mais. Fica mais legal, né? Beleza, fizemos aí. Agora aqui o seguinte, ó. Essa parte da cabeça dela aqui, galera, você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar um pouquinho aqui, que ficou muito arredondado esse canto. Então eu vou cortar um pouquinho, tá? E vou fazer a base do cabelo já gerando aqui toda a etapa da cabeça dela, tá? Então vou levar até quase encostar na folha, né? Já vai ficar legal.
E essa parte de trás dela é interessante, porque aqui ela tem uma parte amarrada do cabelo, tá? Essa parte aqui ela vai estar amarrada, certo? E nessa parte amarrada ela vai gerar um volume aqui, ó. Você pode olhar pela personagem lá no anime mesmo. Ela gera esse volume aqui, tá? E a partir do momento que ela gera esse volume, ó, você vai e sobe, seguindo agora o restante, né, do cabelo dela, para poder fechar o desenho. Vai ficar bacana, tá? Depois desse volume aqui, ela vai ter uma trança. Só que antes de fazer a trança, a gente pode fazer o restante da roupa também. E também colocar os detalhes finais do cabelo dela aqui, como uma mechinha pendurada assim, ó. E fechar essa base do cabelo também, tá? Colocando detalhes de curvas, né? Aqui embaixo, principalmente, que vai curvar mais, tá? Aí eu vou colocando todos esses detalhes aqui, ó. Até deixar legal do jeito que eu quero, assim, né? Todo com linhas, enfim. Bom, galera, uma coisa que eu notei aqui que eu vou ajeitar rapidão aqui no desenho, cara, é a largura do rosto, né? Eu vou fazer o seguinte, eu percebi, né, na medida que eu tava desenhando, que essa base do rosto, ele acabou ficando largo demais, ele acabou ficando comprido demais, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir o mesmo desenho, certo? Se o seu já tava legal, não precisa fazer isso, tá? Aqui eu tô fazendo porque o meu não tava legal, certo? Então o que eu vou fazer, ó, eu vou só seguir o mesmo traço que eu já tinha feito antes, né? Só que nesse caso, reduzindo o rosto dela, ó, deixando o rosto dela mais curtinho, tá? E aí vai ficar mais legal, mais bacana e claro, né, mais proporcional à personagem, tá? Pronto, agora tá legal. Veja só, ele tinha ficado aqui a base da boca, tá vendo o queixo aqui, então eu só deixei um pouquinho mais curto e era só esses traços aqui, né? Deu para ajustar de boa, tá? Isso aqui são erros comuns, né, que a gente comete, por isso que é bom a gente fazer o esboço primeiro e depois ir fazendo a finalização do desenho, e não já desenhar o desenho, já fazer o desenho finalizando, fazendo line art e tudo, tá? Você vai olhando seus detalhes e vai melhorando sempre, beleza? Bom, vamos lá. Essa base aqui agora é o seguinte, ó. Ela tem aquela roupa que é um terno, né? Então aqui ela tem somente a parte de baixo do terno, no caso, que vai ser branco, né? Então vou fazer aqui, ó, essa etapa do terno dela aqui. Lembrando que aqui na frente ela vai ter a gravata também, tá? Então vou fechar essa parte do colarinho do terno e vou começar a colocar o detalhe da gravata aqui dela, ó, tá? Beleza. Bom, eu tinha pensado em fazer a gravata descendo assim, tá? Mas eu acho que fica mais bacana, principalmente por esse ângulo e pela posição que ela tá, se a gente fizer voando assim, ó, que vai preencher um pouco mais o desenho, tá? Vai deixar um destaque ainda maior no desenho e vai ficar mais bacana quando a gente for finalizando, né? Fazendo as coisas para finalizar o desenho, tá? Então eu vou fazer essa gravatinha voando, beleza? Então aqui agora, como a gente já tem o traço, né, do busto dela, então vamos descendo, vamos fazer todos os detalhes aqui pra gente poder finalizar essa parte aqui do peito dela também, tá? Beleza. Ó, vou colocar o detalhe aqui de dobra, né? Tem essas dobras aqui também que a gente pode colocar, adicionar outros detalhezinhos de dobras aqui do canto. Veja que vai ficar bacana, né? E aqui agora é o seguinte, velho. A gente vai fazer detalhes de costura. Aqui vai ser mais costuras e dobras, tá? Porque ela tá com aquele terno e essa partezinha é uma manga longa, né? Então a gente vai ter que representar isso também aqui, ó. Vou colocar todos os tracinhos de curvas e dobras do tecido nessa parte aqui, ó. Seguindo, né, esse esboço que eu já tinha feito antes, tá? Então, aqui eu vou apenas deixar mais curvado mesmo, colocar alguns detalhezinhos a mais para ficar mais legal essa base do desenho, tá? Então isso aqui não tem tanto segredo também, a gente já fechou. E essa parte aqui é o restante da roupa, né? Que agora aqui a gente pode descer colocando mais curvas também, que é bem curvada essa roupa que ela usa, tá? Ela gera várias dobras, beleza? Então é só ir observando também e fazendo, certo? Bom, aqui já tá legal, tá bem bacana o desenho, eu gostei do resultado, vou só ajustar um pouquinho mais essa parte aqui, pra mim já tá legal, beleza? Eu vou fechar aqui, eu vou ajustar um pouquinho só, né? Pronto, tá bacana assim. Eu tô achando que a gravata, galera, ficou pequena aqui, tá? Se a gente for colocar ela para descer, ela vai ficar pequena. Então o que eu vou fazer, velho? Eu vou modificar um pouquinho mais
essa base da gravata dela também, tá? Então veja quantas modificações a gente vai fazendo no desenho quando a gente tá meio que criando o desenho, né? Ou pegando por uma referência e criando outro desenho, enfim. Beleza? Eu vou levantar bem essa gravata, tá? Ela vai fazer uma curva aqui, ó, ela vai fazer uma dobra aqui, certo? Então veja como eu tô trabalhando essas modificações, tá? Porque assim a gente vai tendo mais noção, mais liberdade de fazer os nossos desenhos à nossa maneira, beleza? Muita gente me pede as referências e eu não passo a referência do jeito que ela vê no desenho, porque eu modifico os desenhos, tá? Eu gosto de fazer modificação nos desenhos para deixar eles mais legais e mais ao meu estilo também, né? Principalmente mais ao meu estilo. Bom, como eu falei, ela tem uma trança aqui atrás. Para fazer essa trança é o seguinte: primeiro, você vai demarcar a trança aqui, ó, o lugar, né, que ela vai ocupar aqui atrás do desenho, tá? Então ela vai ocupar esse lugar. E primeiro você vai fazer o seguinte: vamos fazer a base ondulada aqui de cada uma, né, nesse lado, tá? Então vou descendo assim, ó, ondulando, tá vendo, ó? Não é complicado de fazer, tá? Pode parecer que é um desenho complicado de fazer a trança, mas não é, tá? Então vou ondular desse jeito aqui, beleza? Aí eu começo por esse primeiro aqui, ó. Eu vou fechar ele aqui e vou fazer um tracinho aqui no centro, beleza? Aí eu vou descer o segundo, né? Já faço outro tracinho aqui subindo também, tá? Aí eu já deixo outro traço aqui da trança. E assim eu vou mexendo, ó. Eu vou juntando todos esses tracinhos até chegar a essa base de baixo, tá? Veja só. Aqui embaixo é amarrado e tem um rabinho de cavalo, né? Pronto. Não foi difícil fazer as tranças, não é isso? Eu só coloquei uns gominhos pelo meio, tá? Se você quiser, você pode colocar traços também, assim, que fica bacana, né? Representa mais ainda as tranças pelo meio, ó. E aí já fica mais legal. Beleza. Bom, galera, outra dica antes de continuar: analise o seu desenho, veja se ele já tá legal, e aí agora você vai e parte para line art, que é o que eu vou fazer agora. Com a mesma borracha limpa-tipos, eu vou, né, deixar o esboço bem clarinho, vou deixar esse esboço totalmente claro, de uma forma que seja legal fazer um contorno por cima dele, tá? E para fazer a line art eu vou usar canetinhas da Staedtler, certo? Eu vou usar aqui na ponta 0,5 e 0,3 para fazer uma variação nos traços, deixar alguns traços mais finos, outros traços mais grossos, tá? Para deixar uma vida a mais nos traços do desenho, beleza? E aí você vai ver como vai ficando legal o desenvolvimento do desenho, e ele vai ficando com mais vida ainda, né? Na medida que a gente vai fazendo essa line art com traços variados, tá? Principalmente ao redor da personagem, né? No contorno ao redor da personagem. Bom, galera, e aqui chegamos à parte final, né, dessa nossa primeira etapa do desenho, que inclusive ficou muito boa. Espero que você tenha curtido, tá? E olha só, line art está pronta, nós vamos fazer a coloração também. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado para vocês a coloração super massa também para vocês aí. Espero que você tenha curtido o desenho e até o próximo vídeo. Vai estar lá nos comentários, tá? Deixa o like também. Valeu!